Olá, vamos estudar nessa aula os privilégios do crédito tributário. E o que seria privilégio? Privilégio, ele tem aplicabilidade nos casos em que há cobrança coletiva de créditos, como ocorre na falência, recuperação judicial, inventário, arrolamento, liquidação de empresas. Então, quando falamos em privilégio, falamos em concurso de credores. E o crédito tributário ele terá privilégios toda vez que houver um concurso de credores. Vamos conhecê-los agora. O artigo 186 do Código Tributário estabelece que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou acidente de trabalho. Então, vejam, crédito tributário relativo a qualquer outro crédito, ele passa à frente, ele só não passa à frente dos créditos trabalhistas ou de acidente de trabalho. Somente essas duas situações que não há privilégio do crédito tributário. Mas o crédito tributário terá privilégio em relação a qualquer outro crédito, mesmo os créditos com garantia real. Então, concurso de credores, o crédito tributário passa à frente de todos, menos dos créditos trabalhistas ou créditos de acidente de trabalho. Mas essa é a regra geral. Mas na falência essa situação é excepcionada. Olha o que o próprio Código fala no parágrafo único. Na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais. O que são créditos extraconcursais? São aqueles créditos que ocorrem no curso da falência. Vamos ao exemplo. Falência foi decretada dia 1º de março desse ano. Com o decreto da falência, todos os créditos anteriores têm que se habilitar para o concurso de credores. Mas, durante o período da falência, ocorrem créditos. E esses créditos têm que ser pagos preferencialmente para garantir que a falência tenha curso. São os créditos extraconcursais, ou seja, eles extrapolam o concurso de credores, eles são extraordinários ao concurso de credores. Então, o crédito tributário, que vai ter preferências lá na falência, a gente vai ver quais são daqui a pouco, não vai ter preferência quando for crédito extraconcursal. Então, crédito extraconcursal passa à frente de todo mundo. Importâncias passíveis de restituição, como, por exemplo, as consignações. As consignações que a empresa tem em relação ao desconto em folha de empregado, de um empréstimo, por exemplo. Esse valor ele tem que ser repassado ao credor, que é o banco. Porque o dinheiro, na verdade, não é da empresa falida. O dinheiro é do funcionário que ela só reteve para repassar ao banco onde o funcionário tinha um empréstimo consignado. Então, essa restituição ela deve acontecer e, portanto, é um crédito também que tem preferência, porque aquele dinheiro não era da empresa falida. E créditos, e aí vem a grande diferença na falência, nem aos créditos com garantia real no limite do valor do bem gravado. A regra é o quê? Crédito tributário prefere a qualquer outro crédito, exceto os créditos trabalhistas e de acidente de trabalho. Mas na falência tem um crédito que antes estava depois, que era o crédito com garantia real. Agora, na falência, o crédito com garantia real passa o valor do crédito tributário, passa a preferência do crédito tributário. Mas ele passa até o limite do valor do bem gravado. Vamos ao exemplo. Uma empresa estava precisando de recursos e fez um empréstimo com o banco. E deu como garantia um caminhão. O valor do caminhão, o empréstimo era de 200 mil e o valor do caminhão foi avaliado em 100 mil. A empresa entrou em falência. O que vai acontecer? Havia uma garantia real, que era aquele caminhão. O crédito era de 200 e havia uma garantia de 100 mil. O que vai acontecer é que o crédito com garantia real, ou seja, aquele empréstimo que tinha o caminhão como garantia, ele ultrapassa.
mas ele não ultrapassa integralmente, ele só ultrapassa até o limite do bem gravado. Então, se o caminhão vale 100 mil, apenas 100 mil vai preferir o crédito tributário. Os outros 100 mil vão estar depois do crédito tributário. Mais uma vez, na falência, os créditos com garantia real ultrapassam o crédito tributário até o limite do valor do bem gravado. Não é o valor da dívida, é o valor do bem. Então, se o bem, a dívida era de 1 milhão, a empresa deu um imóvel que é avaliado em 500 mil. Apenas o 500 mil da avaliação do imóvel, daquela garantia real, ultrapassa o crédito tributário. Então, primeiro vai pagar essa garantia real. Qual que é a finalidade disso? É fazer com que aquele bem paga aquela dívida, aquele bem possa ser vendido para pagar outras dívidas. Porque se ele ficasse atrelado àquela garantia real e fosse acontecendo o pagamento dos créditos com preferência, aquele bem nunca ia poder ser vendido. Então ia chegar um momento em que o credor ia ficar com aquele bem, porque não ia ter mais como vender, não ia ter mais patrimônio para vender. Então prefere-se pagar a dívida com garantia real. Então aqui era 500 mil que estava garantido, eu pago 500, libero o bem e a gente pode vender esse bem e pagar outras dívidas. Então por isso que na falência o crédito com garantia, o crédito tributário é ultrapassado pelo crédito com garantia real até o limite do valor do bem que foi onerado, que foi dado como garantia. Não é o valor de toda a dívida. Segundo, a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência de crédito decorrente da legislação do trabalho. A regra é que a legislação, os créditos trabalhistas tenham preferência, mas a lei pode atribuir outros limites para esses créditos trabalhistas também. E o crédito tributário vai estar subordinado a esses limites. Multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Então veja que interessante, na falência o crédito tributário ele é desmembrado. No crédito tributário nós temos o quê? Nós temos tributo, correção monetária, juros e multas. Multa de mora, multa punitiva. Na falência, o que acontece? O crédito tributário ele é desmembrado. O crédito tributário vai ter preferência? Vai. Mas só a parte dos tributos, juros e atualização monetária. As multas vão lá para baixo. Vão ficar apenas na frente dos créditos subordinados. Mas ficam depois dos créditos que têm algum privilégio. Então, aqueles créditos vão lá para baixo. Os créditos tributários de multas, eles saem, desmembram do crédito tributário e vão lá para baixo antes dos créditos subordinados. Atentar, então, que na falência, primeiro, o crédito tributário perde lugar para os créditos com garantia real até o limite do valor do bem que está gravado. E ainda, o crédito tributário é desmembrado. Fica apenas o tributo, juros e correção monetária. E a parte das multas desce, vai lá para baixo na lista de credores e fica à frente apenas dos créditos subordinados. Outra regra sobre a questão de privilégios do crédito tributário. A cobrança judicial do crédito tributário, que é a execução fiscal, não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. O que significa isso? Significa que tem a execução tramitando, não precisa lá a Fazenda Nacional, a Fazenda Estadual, habilitar o crédito tributário, não. Vai fazer parte do rito do processo de falência, do processo de inventário, a inscrição daquele crédito. Então, independe de requerimento de habilitação de crédito em falência, em inventário, em arrolamento, independe de requerimento de habilitação de crédito. E aí vem uma regra importante. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público. O que ele quer dizer? Olha, quando um indivíduo ele tiver um monte de dívida,
Crédito tributário passa à frente de todo mundo. Só não vai passar, obviamente, de quem já está lá no artigo 186, né? De crédito trabalhista e de acidente de trabalho. E ainda, o que vai acontecer se o devedor tiver várias dívidas tributárias? Tiver dívida com a União, tiver dívida com o Estado, com o município, como que vai ficar? E é o que diz o parágrafo único do artigo 187. Em caso de concurso de credores de pessoas de direito público, e somente aí vai ter concurso de credores, primeiro se paga a União. Depois, sobrou algum dinheiro, vai pagar Estados e Distrito Federal e territórios conjuntamente pro rata. O que significa esse conjuntamente pro rata? Significa que vai pegar quanto que tem de dívida e vai dividir proporcionalmente. E depois se paga os municípios também conjuntamente e pro rata. Vamos aqui a um exemplo dessa situação para ficar mais claro. Vamos imaginar que o indivíduo ele tem uma dívida de tributos de R$1 milhão. Nesse R$1 milhão, 500 mil seja dívida com a União. Então, ele deve imposto de renda, pessoa jurídica, deve IPI, imposto de importação. R$1 milhão, ele deve 500 mil para a União. E ele só tem R$1 milhão para pagar. Pegou, vendeu o único imóvel que tinha, arrecadou R$1 milhão, agora tem que pagar. Então, primeiro vai pagar quem? União. Tinha 500 mil, tinha 1 milhão, tira 500 mil, sobrou 500 mil para pagar os outros credores. E aí vai e verifica que ele tem dívidas de ICMS e de IPVA com vários estados. Então, ele deve, por exemplo, 400 mil de ICMS para o estado do Ceará. Deve 300 mil de ICMS para o estado de Pernambuco. Deve 150 mil de ICMS para o estado da Paraíba. E mais 150 mil de ICMS para o estado do Rio Grande do Norte. Já deu para ver que ele deve mais do que ele tem de dinheiro. Só tem 500 mil agora, não é isso? Tinha 1 milhão, pagou os 500 mil da União, sobrou 500 mil agora. Só que quando soma, ele tem 400 mil de ICMS do Ceará, 300 mil de ICMS de Pernambuco, 150 mil da Paraíba e 150 mil do estado do Rio Grande do Norte. Então, ele deve R$1 milhão para os estados, de ICMS, IPVA, enfim, tributos estaduais. Só que ele só tem 500 mil. Então, vai pagar como? Conjuntamente, ou seja, tem que pagar todos os estados. Quando ele diz ali conjuntamente, é porque tem que pagar todo mundo. E pro rata, proporcionalmente, vai ratear. Qual rateio que vai ser feito? É só fazer a proporção. Se eu tenho 500 mil de dinheiro e tenho 1 milhão de dívida, eu só vou pagar metade para cada um. Né? 500 mil dividido por 1 milhão dá 1,5. Então, eu tenho que pagar 50% para cada um. Então, quanto que eu vou pagar? Para o Ceará, que eu devia 400, eu só vou pagar 200. Para Pernambuco, que eu devia 300, eu só pago 150. Ó, 200, 150, 350. Para Paraíba, que eu devia 150, eu só pago 75. E para Rio Grande do Norte, que eu devia 150, só pago 75 também. Quanto que eu paguei, somando tudo? 500 mil reais. E os municípios? Eles não vão ver nada, não chegou dinheiro para eles. Né? Não sobrou para eles. Se fosse o contrário, a dívida fosse 1 milhão, a dívida fosse 1 milhão, a dívida dos estados dá 1 milhão nessa conta que eu fiz. Mas ele tivesse 1,5 milhão. Aí sobraria ainda 500 mil para pagar os municípios, conjuntamente e pro rata. Ia ver, se os 500 mil pagasse toda a dívida do município, tudo bem, pagou tudo de todo mundo. O rateio só vai acontecer quando o dinheiro que sobrar naquela etapa não for suficiente para pagar todo mundo. Então tem que pegar, somar o total da dívida e fazer a proporção com cada um. E ver quanto que cada um vai receber, conjuntamente e pro rata. Outro privilégio
está previsto no artigo 188 do Código Tributário, que ele diz que são extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso da falência. Toda e qualquer dívida que ocorre durante a falência, ela vai se inserir nos créditos extraconcursais. Então, a empresa foi decretada falência, mas ela está funcionando, então vai pagar energia. Aquela energia, ela é um crédito extraconcursal, porque tem que pagar a energia, senão a empresa para de funcionar. Então, crédito extraconcursal. Então, os créditos tributários surgidos no curso da falência têm preferência também, porque é um crédito extraconcursal. O que vai acontecer se aquele crédito tributário for contestado judicialmente? Se ele for contestado judicialmente, o juiz vai mandar o pessoal resolver no processo competente, ou seja, vai entrar com a ação anulatória de débito fiscal e vai discutir se aquele tributo é devido ou não. Mas o juiz da falência, aí vai ser o juiz da falência, vai reservar bens suficientes para que aquele crédito tributário, quando decida se ele é devido ou não, ocorrer o pagamento. Então, ele fala, se a massa não puder efetuar a garantia da instância, ouvindo quanto à natureza e o valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública. Então, ele vai reservar bens se a massa já não puder dar bens. Então, o próprio juiz da falência já reserva se a massa falida não pôde dar a garantia. E aqui fala que o disposto desse artigo aplica-se aos processos de concordata. Lembrando que a concordata não existe mais. O que existe agora é recuperação judicial. Então, essa regra também se aplica na recuperação judicial. Artigo 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário, arrolamento ou outros encargos do monte os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo do decurso ou de seu espólio exigíveis no decurso do processo de inventário e arrolamento. O que ele quer dizer aqui? Que nenhum processo de inventário se encerra sem que todos os tributos sejam pagos. E mais, crédito tributário prefere a qualquer outro. Qualquer outro crédito habilitado fica depois do crédito tributário. Mais uma vez, exceto que trabalhista ou acidente de trabalho. Sempre o crédito tributário pede para esses dois. Mas no inventário, qualquer outro crédito pode ter a hipoteca da casa. Ela vai ficar depois da fila do crédito tributário. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do parágrafo 1º do artigo anterior. O que vai acontecer? Se o crédito tributário estiver em discussão judicial, o juiz do inventário vai ter que reservar bens para garantir o pagamento daquele crédito tributário que está em discussão judicial, ou então o próprio inventariante já vai indicar um bem, vai indicar um valor para garantir aquele crédito tributário. Artigo 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial voluntária exigíveis no curso da liquidação. A liquidação ela acontece em determinadas empresas, como seguradoras, bancos. Eles não entram em falência, eles entram em liquidação, porque é um processo que é conduzido pelo Banco Central, na intenção de garantir o funcionamento do mercado financeiro. Então, correndo a liquidação de um banco, o crédito tributário, mais uma vez, ele vai preferir a qualquer outro. E aqui não entra a regra da falência, porque é liquidação. Se sendo liquidação, não usa a regra da falência. Muita atenção a isso. Então, o crédito tributário prefere a qualquer outro, só fica atrás de crédito trabalhista ou de acidente de trabalho. E esses eram os privilégios do crédito tributário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.